Olá, como vai? Tudo bem? Olha só, gera-se uma dúvida tremenda quando a gente está falando qual é o tempo de alfabetização no ensino fundamental. Então, a gente vai tirar essa dúvida, tá ok? Porque a gente vai observar que várias normas e leis, elas abordam tempos diferentes. Para que a gente possa ficar por dentro e acertar de cheio essa questão do SEBRASP ou então de outra banca, vamos prestar atenção à explicação. Fique por dentro com o professor Tenório. Muito bem. Alfabetização. Olha só. A resolução número 4, do Conselho Nacional de Educação, da Câmara Básica da Educação. Então, essa resolução número 4 de 2010, ela define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. No seu artigo 24, olha só, nessa resolução número 4, no seu artigo 24, fala o seguinte: os objetivos da formação básica das crianças, definido para a educação infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do ensino fundamental. Olha só, ele chama uma observação aqui porque diz, especialmente no primeiro e completam-se nos anos finais, ampliando-se e intensificando gradativamente o processo educativo, mediante, olha só, 2 pontos. Olha o inciso 2º que diz: foco central na alfabetização ao longo de quê? Dos 3 primeiros anos. Então, o aluno entra no ensino fundamental aos 6 anos, tá ok? Aos 6 anos, ele entra no ensino fundamental aos 6 anos, tá ok? Então, são 3 primeiros anos, então com 7, tá? E 8. Então, aos 8 anos, ele estaria o quê? Alfabetizado, ele teria conseguido a sua alfabetização. Vamos ver o que fala, então, uma outra resolução, a resolução de número 7. A resolução número 7 do Conselho Nacional de Educação, tá ok? De 2010. Essa resolução número 7 fala sobre o quê? Fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Era 8 anos, passa a ter 9 agora. Olha só como interessante. No seu artigo 30, olha só, no artigo 30, tá certo? No artigo 30 da resolução número 7, fala que os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar o quê? No seu inciso 1º do artigo 30 da resolução número 7 de 2010, a alfabetização e o letramento. Então, aqui, tá certo? Fala mais uma vez que os 3 primeiros anos, tá ok? Então, o garoto com 6, 7 e aos 8 anos é que ele estaria o quê? Alfabetizado, tá certo? Alfabetizado. Não esquece isso. Resolução número 4, resolução número 7 do mesmo ano, de 2010, também fala a mesma coisa sobre o tempo de alfabetização. Então, a gente passa para 4 anos depois, tá? Na Lei 13.005 de 2014. Essa lei versa sobre o quê? Sobre o Plano Nacional de Educação, tá ok? Plano Nacional de Educação. Na sua meta, tá certo? 5 da Lei 13.005, fala sobre o que na sua meta 5? Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano. Aqui ela dá uma certa flexibilização, porque ele diz que no máximo ele pode ser no 1º, no 2º ou no 3º ano. Está dizendo que no máximo, olha só, gente, no máximo até o final do 3º ano. Mais uma vez, cria-se aqui a possibilidade do aluno entrar aos 6 anos e ser alfabetizado aos 6, aos 7 ou, tá ok? Aos 8 anos, tá certo? Ou aos 8 anos de idade. Muito bem. Vamos, parou por aí? Não, aí vem sim. Vem agora a controvérsia. Olha só. A resolução número 2, tá ok? Do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 2, de 2017, versa sobre o quê? Olha só, a BNCC. Versa sobre a BNCC. Olha só. Então, no seu artigo 12, olha só, seu artigo 12, tá ok? Da resolução número 2 de 2014, do Conselho Nacional de Educação, diz, para entender o disposto no inciso 1º, tá ok? Do artigo 32, da LDB. Então, espera aí. Vamos ver o que fala o inciso 1º do artigo 32 da LDB? Está aqui,
olha só. O inciso 1º, tá certo, gente? O inciso 1º, tá ok, do artigo 32, essa aqui, ó, a LDB, firmada pela Lei 93/94 de 1996, e diz o seguinte: no artigo 32, o ensino fundamental é obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, incidindo-se aos 6 anos de idade, com objetivo a formação básica do cidadão mediante... Então, vamos dizer quais são os pré-requisitos que ele fala. Olha só, no seu inciso 1º, artigo 32 da Lei 93/94 de 1996, diz o seguinte no inciso 1º: o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como básico o pleno domínio da onde, gente? Olha só, da leitura, da escrita e do cálculo. Então, isso aí está se referindo exatamente à alfabetização, ok? Muito bem. Então, vamos ver o que diz a resolução número 2 de 2017, que é exatamente da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Diz o seguinte: para entender, o artigo 12, tá certo? Da resolução número 2 de 2017. Para entender o disposto no inciso 1º do artigo 32 da LDB, olha só, no primeiro e no segundo ano, tá ok, do ensino fundamental, a ação pedagógica deve ter foco aonde? Presta atenção agora na alfabetização. Então, aqui, ele diz que é no primeiro e no segundo ano, certo? A alfabetização deve ser dada, tá ok? Ele entra no primeiro ano com 6 anos, tá? E com 7 anos ele vai estar no segundo ano, certo? Certo? Então, olha só, ele entra no primeiro ano do ensino fundamental, tá? Aqui é o segundo ano do ensino fundamental. Tá ok? Então, ele deveria estar alfabetizado aos 7 anos, no final dos 7 anos. Tá bom, gente? Então, muito bem. Então, olha só. A gente viu exatamente, tá, o que foi atendida essa meta número 5. Foi atendida exatamente essa lei aqui, a 93/94/96. Então, o artigo 12, tá ok? Eu falei meta, mas é o artigo 12 da resolução número 2 de 2017, tá ok? Diz que é no primeiro e no segundo ano. Ele vai estar alfabetizado no término dos 7 anos de idade, ou então do segundo ano do ensino fundamental. Então, concluindo, olha só, a resolução do Conselho Nacional de Educação, a resolução número 4 de 2010 e a resolução número 7 de 2010, tá ok? Assim como também o Plano Nacional de Educação, que ele foi criado através da Lei 13.005 de 2014, todos três, eles versam sobre o quê? 3 anos para alfabetizar. 3 anos. Tá certo? 3 anos. Então, se na prova cair resolução número 4, número 7, que são as diretrizes curriculares, tá ok? E aqui o PNE, então você vai marcar 3 anos. Mas se estiver falando sobre a BNCC, você vai marcar aqui, tá ok? 2 anos, tá certo, gente? 2 anos. Então, 2. Olha que letra linda. 2 anos. Essa letra do meu filho é mais bonita. Então, 2 anos. Tá certo, gente? 2 anos. E, Tenório, se não estiver falando nada disso aqui, o que é que se vale? Coloca 2 anos, porque vale a lei mais recente, a norma mais recente. Tá ok? Espero que você tenha lhe ajudado. Um grande abraço e que Deus te abençoe.